Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agora eu acho que vocês estão me ouvindo. Deu um probleminha aqui no meu microfone e nesse momento eu consegui entrar aqui na transmissão. A paz de Cristo para vocês. Uma excelente tarde para quem está entrando agora nessa transmissão ao vivo, nessa tarde de quinta-feira. Tá tudo bem com o som? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dê um retorno aí, por favor, antes de a gente iniciar a mensagem, para poder certificar de que está tudo direitinho. Amém. Obrigado, irmãos. Agora sim estamos iniciando. Vou deixar com vocês um texto da Palavra de Deus, o livro de Cânticos ou Cantares, capítulo 2, no versículo 15, diz assim a Bíblia: Apanhai-nos as raposas e as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O texto aqui é um texto poético, né, como Cantares o é um texto extremamente poético e, por ser poético, as pessoas às vezes pensam e não tem para nós uma aplicação prática na nossa vida, na nossa fé. Isso é um grande equívoco, né? Há um certo desprezo dos livros poéticos da Bíblia, principalmente Cantares, por causa dessa linguagem que as pessoas às vezes entendem só como um livro de poesias, e não é isso. É um livro profético, espiritual. Existem muitas coisas que trazem dificuldade para nós, mas as pequenas coisas, essas sim são as mais perigosas. São pequenos detalhes, pequenas fissuras ou rachaduras que a gente chama de brecha, ou pequenas omissões nossas no que se refere à nossa jornada com Deus, promovem ou provocam uma grande destruição. Na verdade, toda grande destruição, né, ela se dá como um processo bem lento. A maioria das vezes, né, a gente pode dizer assim, se dá como um processo contínuo e lento. Você vê um prédio aí, esses dias estava vendo uma reportagem de um prédio que desmoronou, mas ele já apresentava sinais de que aquilo ia acontecer. Rachaduras, infiltrações, a parte estrutural do prédio mostra os ferros enferrujados, as vigas. Então aquilo foi sendo um processo contínuo de piora daquela estrutura, ao ponto de que chegou ao colapso. E aconteceu o que aconteceu. Na nossa vida espiritual não é diferente. O adversário ele tenta infiltrar, tenta rachar, tenta promover essa destruição de uma maneira muito sofisticada, de uma maneira muito, sutil. E o texto que nós lemos fala de que as raposas e as rapozinhas, elas destroem as vinhas, elas fazem mal às vinhas. E aí ele diz assim, porque as nossas vinhas estão em flor. A vinha, ela era um cultivo comum em Israel e o fruto da vinha era o fruto da vide, que é o suco de uva ou o vinho que era extraído ali daquela fermentação do processo do suco da uva. E isso traz para nós um sentido espiritual que aquilo que alegra o coração do homem. E é o Espírito Santo, a vide ou a vinha, é a nossa vida, onde o Espírito Santo ele age, onde o Espírito Santo ele faz frutífera a nossa vida, ele frutifica. As vinhas já estavam em flor, ou seja, elas já estavam prontas para começar a frutificar. E é justamente aí onde o inimigo, com pequenas coisas, ele quer destruir, ele quer fazer mal. E raposas e rapozinhas, são rapozinhas, são detalhes, Eu particularmente pude observar que o que mais fazia mal e faz mal na minha vida são detalhes, são pequenas coisas que às vezes nós não damos o devido valor. E isso atrapalha uma obra de Deus na nossa vida de construção e de restauração. Lá em Neemias 4, no versículo 3, a Bíblia diz assim: Estava com ele Tobias, o amonita, e Tobias disse: ainda que edifiquem, está falando do muro, Contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ele quer dizer aqui, olha, a raposa, ela entrando nas fissuras, ela poderia desestabilizar o muro e o muro cair. É interessante porque Neemias estava fazendo uma obra de restauração na cidade.
E Tobias foi um dos opositores. Ele fala que uma raposa viria e destruiria facilmente o muro de pedra. O muro aqui fala de santidade, porque separa. Fala de privacidade ou de intimidade com Deus, porque realmente dá essa conotação de privacidade. Fala de segurança espiritual, porque uma cidade sem muros era uma cidade que estava à mercê, vulnerável a qualquer exército inimigo, a qualquer grupo de saqueadores, né? Então o muro fala disso, proteção, intimidade, santidade. São coisas que o inimigo ele quer se infiltrar nas fissuras, ele quer entrar e destruir a nossa vida. Ele vai destruindo, tentando destruir devagarinho. E essa que é a grande questão, que é tão devagarzinho, são coisas mínimas que nós não percebemos, nós não reparamos, né? Deixamos acontecer. Então hoje eu acho que eu estava meditando nessa palavra, né? E eu acho que fica para nós de ter cuidado com as coisas pequenas. E às vezes a gente está tão focado em coisas grandes, né? Em grandes problemas, em grandes soluções, em grandes resultados, né? A gente quer focar tanto nisso que a gente não se atém aos pequenos detalhes da nossa jornada. Sejam os ruins ou os bons, né? Sejam as coisas que o inimigo tenta desconstruir ou destruir, ou sejam as coisas que o Senhor está fazendo. A gente tem que estar atentos, a gente tem que ter esse olhar. Agora, para ter esse olhar, irmãos, é necessário ter maturidade espiritual, né? Para que venhamos a entender realmente o processo pelo qual estamos vivendo. Eu acho que essa é a grande questão. Ter essa consciência, né? Daquilo que a gente vive. E eu vejo muita gente desorientada, perdida, porque não tem na palavra de Deus o seu guia de fé e prática. Não tem na Bíblia a sua bússola, não tem as orientações. Eu sempre digo que é importante fazer um checklist e tentar entender do Senhor aquilo que a gente está fazendo de errado, aquilo que são escolhas erradas, aquilo que são atitudes pequenas, bobas. Pode parecer coisa boba, mas coisa que está nos tirando daquilo que é o centro da vontade de Deus. E eu creio que nessa tarde, eu estou falando isso aqui, por algum motivo o Senhor testificou. Eu creio que essas raposinhas, elas não vão atrapalhar essa obra de milagre que Deus tem feito em nós. Essa obra de operação, de transformação que o Senhor tem realizado na sua vida, no seu coração. Não vai atrapalhar, não irá. Aquilo que está florescendo e que vai frutificar, irá sim frutificar na sua vida. Você colherá sim os frutos, não serão destruídos por nenhum intento de Satanás, por nenhuma ação sutil do inimigo, mas haverá um milagre, haverá a provisão, haverá a bênção sobre a sua vida. Deus te abençoe nessa tarde. A paz, Senhor Jesus.